Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Intelbras, começando a ver aqui, tá, as empresas novatas no terceiro trimestre. Por que que eu fiz essa categoria aqui, né? Porque boa parte dessas empresas, elas, assim, todas têm um IPO relativamente recente, né? Umas mais, outras menos. E ainda elas não se provaram, é até difícil entender se são empresas boas, se são ruins, porque muito pouco tempo ainda, né, pode ser que o resultado não esteja bom, mas é porque foi um ano difícil. A gente já vai ver a Intelbras, né, ela deu uma melhoradinha. Eu tinha uma impressão meio fraca dela, deu uma melhorada. Então, assim, são empresas que ainda não deu pra gente, né, fechar bem. Por exemplo, a Unifique é uma empresa de IPO recente, na mesma época dessas, mas pra mim já dá pra chamar ela de boa, já. Né, já fazemos a análise normal, ela já se provou. Essas outras, ou estão resultados fracos, ou assim, ainda variou demais, né? Tipo, a Light começou forte, depois caiu, ou ainda não se provou, ou parece que vai ser ruim mesmo, tipo espaço laser. Mas, sei lá, às vezes é um ano difícil, né? É uma aquisição que ainda não entrou, tipo, é mais ou menos o caso da Intelbras. Motion Pact, essa tá mais pro lado positivo, né? Falta um pouco mais de confirmação, assim, pra gente bater o martelo. Então, todas elas estão numa situação meio parecida. A gente precisa ver um pouco mais de resultados para tentar entender para onde elas vão, tá? E na Intelbras até que foi esse, mais ou menos, esse sentido, tá? Eu achava ela bem mais ou menos, porque a gente vai, vamos ver aqui mais ou menos o histórico dela. É uma empresa que cresceu bastante receita nos últimos anos, né? Mas em troca de margem, né? Então ela está crescendo nos segmentos de margem mais baixa. A gente já vê lá no release. Ok, é uma saída, né? Mas você tem que crescer muito para compensar. Ela até entregou bastante aí, né, no pré-IPO, mas de lá para cá estavam os resultados meio mais ou menos assim. Agora que tá melhorando um pouquinho esse release que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, quando a gente compara os números com o ano anterior, a gente vai ver um crescimento forte em geral, tá? Porque muito disso vem de uma aquisição que ela fez, que a gente já vai ver em mais detalhes. Mas parte vem de crescimento orgânico também, tá? Justiça seja feita. Então você vai ver lá o EBITDA subindo 60 e tal. O que a Intelbras faz, né? Vamos contextualizar. Ela é uma empresa que tem vários segmentos, meio não tem muito a ver com o outro, né? Então ela tá numa parte de segurança, onde entra lá sistema de câmera, vigilância e tal. Uma parte de que eles chamam de telecomunicações, que tem lá os interfones e não sei o que lá e tal. E uma parte de geração de energia, principalmente de energia solar distribuída. Qual é o fio da meada, né? O que junta tudo isso? São serviços que ela oferece, assim, residencial, né, para as residências. Então você vai lá numa casa, vamos botar um sistema de segurança, circuito interno de TV, uns interfones XYZ, uma fechadura lá com senha, a energia, né? Botar um sistema de energia. Então, assim, os produtos são meio desconexos, mas eles se conectam no modelo de negócio de oferecer para um cliente lá residencial. Então, você chega lá e contrata um ou mais serviços da Intelbras ali para uma casa. Então, ok, né? Até nesse ponto faz sentido, tá? Então ela é uma empresa de margens mais apertadas, tá? Produto ali, industrial e tal, né? Enfim, não sei o quanto ela conseguiria melhorar isso, né? Com outras verticais. A gente já vai ver que a parte de energia, que é o que está crescendo, tem margem mais baixa, então provavelmente talvez a gente veja até reduções de margem, mas a receita, bem verdade, tem evoluído com aquisições ou sem aquisições, tá? Lucro líquido crescendo e tal, mas margem ali no limitezinho, tá? E a mensagem da administração, segundo semestre, maneira firme é um bom termo, né? Somos firmes. Executando com eficiência, os resultados estão adequados ao planejamento, perspectiva de crescimento, superintendência de negócios. Né? Eles reestruturaram lá e tal, né? Cada negócio. Como os negócios são muito distintos, né? Faz sentido isso. Como cada uma das linhas é muito diferente, aí não, dá um pouco mais de autonomia para os caras lá sentar ficha, senão a empresa corre o risco de ficar aquela empresa muito, né,
lenta, paquidérmica, porque para as tomadas de decisões. Essa foi a aquisição importante deles aí nos últimos tempos, tá? Renovigi, que entra na área de energia, a gente vai ver um pouco mais lá. Então essa aquisição, no primeiro momento, ela até deu uma pioradinha no resultado da Intelbras, porque eu tava falando, não tava grande coisa, tá? Ela comprou uma empresa que tinha margens muito piores e que ainda não tinha... Eles até agora estão falando, os resultados ainda não estão conforme planejado, né? Mas embora ela começou a dar sinal de retomada. Então, por isso que tava meio fraco o resultado da Intelbras, né? Os caras estavam lá e a aquisição que eles fizeram foi meio que ruim, meio que jogou contra. Tá um resultado meia boca. Mas esse trimestre eu já veio um pouco melhor, né? Talvez represente aí melhor o futuro da empresa, né? Tá no caminho certo e tal. Geração distribuída de energia solar. Julho e agosto, primeiras vendas, limpeza de espectro, né? Assim, não sou especialista, a Intelbras é uma empresa que eu acompanho tanto, mas a princípio aí, com a implantação de 5G lá, eles vão vender alguns espectros aí dessa banda C, eles falaram que é um negócio ao longo de anos e tal. Então, essa divisão aí de comunicações tem um resultado que é meio não recorrente, né? Um resultado excepcional, né, dessas vendas. E logística e tal, então tá voltando a melhorar aquela questão de estoque e tal, que a gente vê aí em geral ao longo do mundo, o pessoal tendo bastante dificuldade, né? Então, legal para a empresa. Bom, vamos para os números, que é o que nos interessa, tá? Então, o lucro bruto voltou a ganhar um pouquinho de margem, né? Que alegria. Se tiver receita sequencial, 10% tá bom, né? Que é trimestre em cima de trimestre. Comparando com o ano passado, né? A diferença da grande, que teve aquisição e tal. Mas enfim, a empresa vai evoluindo. Olha como é que ela perdeu margem em relação ao ano passado, né? Foi uma aquisição que pesou um pouquinho, tanto porque essa adquirida tinha margens menores, quanto pelo efeito mix, já que o segmento inteiro de geração de energia é um pouquinho mais baixo de margem, tá? Enfim, não é nenhum desastre, né? O resultado aqui foi legal, crescimento de EBITDA e lucro líquido sequencial muito bom. Parece que ela tá entrando um pouquinho nos eixos, né? Parece. O ROIC, olha só como é que o ROIC despencou por causa desses investimentos, né? Foi um investimento relativamente importante, sem retornar. Então, você joga o ROIC lá para baixo, agora tá começando a recuperar um pouco, né? Porque não dava nenhuma animada assim, Intelbras, né? Parecia ser bem meia boca até o trimestre passado. Então, a receita cresceu forte dos 3 segmentos, energia o destaque principalmente por causa da aquisição, a Renovigi, mas teve um crescimento orgânico ali também no meio, tá? Organicamente, sem a Renovigi, apresenta crescimento também bom, 30% tá bom, tá? O lucro bruto cresceu 15%, um pouquinho mais que a receita, ganhou um marginal ali de margem. Eles até foram bem honestos, né? Comentaram a oscilação dentro da normalidade, né? Podia ter empresa que nessa hora ganha meio ponto de margem, devido aos nossos esforços de melhoria contínua, aquele blá 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 de sempre, né? Eles foram bem diretos aqui, falando, tá uma variação normal, né? Mas, né, tamo ali, tamo melhorando. Então, eu gostei desse posicionamento aí. Mas, período anterior, abaixo, dentro da normalidade, é aquilo que eu tava falando, o segmento de energia, ele tem margem mais baixa, a gente já vai ver. Então, quando ele é o que mais cresce, a margem total da companhia tende a diminuir, tá? Normal. Despesas operacionais, um bom trabalho feito pela empresa, né? Crescimento abaixo do que cresceu o lucro bruto, no ano também crescimento ok, né? Empresa fazendo aquisição, normal dar uma aumentada um pouco maior de despesa, né? Sendo que lucro bruto, as outras métricas cresceram muito mais que isso. Então tá bom, né? Um bom trabalho de controle de despesa dentro do orçamento e tal, né? Bem legal. E aí o resultado aparece no EBIT, né? Você cresceu a receita, o lucro bruto melhorou um pouquinho, ganhou margem, as despesas cresceram menos, né? Você vai ver um incremento aí no EBIT, de uma alavancagem operacional. Tava faltando, né? Eles estavam com a alavancagem negativa praticamente. Então deu uma alavancadinha boa no EBIT, com expansão de margem, nada assim, absurdo. Pô, agora vai, mas uma melhora já, né? Considerável aí, saindo um pouquinho esses 11% que a empresa estava rodando, tá? Porque não tem tanta depreciação envolvida, é um EBITDA bem sólido esse aqui, né? Aqui, ó, que bonitinho a alavancagem operacional. Receita cresce 11, lucro cresce 15, despesas crescem menos 7, logo EBITDA cresce mais de 20, né? Perfeito. Beabá da alavancagem operacional.
aqui em formato de gráfico, né? Evolução do EBITDA. Resultado financeiro não é um problema para eles têm caixa líquida, né? Ainda tem grana, ainda sobrou grana da IPO. Não quer dizer, né, que é a empresa geradora de caixa, é grana que ainda vem, ela vem carregando no IPO, tá? Mas ok. Tem dinheiro na mão, é bom tanto do ponto de vista do resultado financeiro, que a gente está vendo várias empresas aí sofrendo, né, com o resultado financeiro pelo aumento na taxa de juros e o aumento geral nos custos de dívida. Como é importante também, porque ela tem uma grana na mão, né? Ela acabou de fazer aquela aquisição. Tomara que uma eventual outra aquisição dele seja um pouquinho mais rentável, né? Você tá demorando para dar resultado. Mas, enfim, tem dinheiro na mão. Pode investir, CAPEX orgânico, pode fazer aquisições, enfim, dá opcionalidades, né? Resultado financeiro, nada a declarar, a empresa tem caixa. Dane-se. Enfim, lucro líquido alavancou um pouquinho mais que o EBITDA, né? Quanto foi que o EBITDA cresceu trimestre a trimestre? 24, né? Cresceu 26. Excelente. Então, deu uma melhoradinha boa em relação ao último trimestre. Legal ver que ela compara sempre em relação ao último trimestre, já que o ano anterior era outra realidade, né? A empresa também podia ter chegado aqui falando, estamos crescendo. Quanto que cresceu o lucro em relação ao ano anterior? Nem tem aqui. Mas em vez de falar, cresceu 20%, eles podiam estar falando isso aqui, ó, crescendo 60%, um crescimento espetacular. Então eu gosto da maneira transparente que a empresa reporta, né, os resultados. Né? Margem se recuperando um pouquinho, né? A Renovige ainda contribuindo um pouco, então fica uma expectativa que ela vá melhorar um pouco, né? O que melhorei os resultados da empresa. É um cálculo de ROIC lá ok também. A gente vê que o ROIC caiu muito do ano passado para cá, porque esse novo investimento, né, não deu retorno ainda. Né? Há um impacto devido ao fator que os resultados não estavam controlados, ainda tem 2 trimestres, mas não é por isso, né? Porque ela é menos eficiente que caiu tanto. Mas aos poucos vem recuperando, né? A ideia é voltar nesse patamar aqui. Um bom número de ROIC, 30%. Vamos ver. Enfim, agora chegamos nos segmentos de atuação, aquilo que a gente falou, né? Então ela divide entre segurança, comunicação e energia, conforme a gente tinha comentado. O destaque para o crescimento de energia, tá? É o principal segmento que está puxando a empresa para cima. Parte pela aquisição, parte pelo crescimento orgânico, que tá bom também, a gente já viu, tá? A comunicação, aí a comunicação tem que fazer esse desconto, tá? Pelas essas receitas extraordinárias. Que eles estão falando aqui, ó. Eu vi em algum lugar que ainda não demorar muito tempo, que ainda ter vendas pontuais aí ao longo do tempo, né? Pelo visto não é aqui. Enfim, segmento de energia, todas as linhas e tal. Vamos lá, item por item. Segurança ainda é a principal linha da empresa, né? Embora a energia já pega, né? Já tá passando, mas ainda é um principal, um crescimento aquele, né, mais maduro, ano contra ano até bom, 20%, mais 4, 5, tá bom também. Margem estável, então esse é o segmento, acho que eles são mais maduros, né? Então crescimento até ok, com margem estável, é a melhor margem da companhia, 30 e poucos por cento, não é nenhum absurdo, mas é uma margenzinha boa, assim, bruta para empresa desse tipo de produto, tá decente. Então eles têm liderança, categorias, produtividade, legal. Comunicação, aquilo que a gente falou, né? Teve uma receita extraordinária, você vai olhar aqui parece, uau, isso aqui tá bombando, né? Setinha extraordinária, então, né, um pouco menos, aí tira. Ainda assim teria crescido, ainda assim teria sido legal, mas nada tão espetacular assim, tem que descontar aí 31 milhões nessa conta, tá? Ó, a receita seria levemente superior. Tá ok, né? Você vê que já tem uma margem um pouco mais baixa, já não é tão bom igual o de segurança. E o energia é aquilo que a gente falou, que eu falei lá no comecinho, tá? O segmento tá crescendo forte, com Renovige, sem Renovige, tá crescendo muito, né? Claro, isso aqui vem da aquisição, mas ainda assim tá crescendo bastante. Contudo, né? Tem margens mais apertadas, e essa Renovige veio com margem bem pior do que ela tinha antes. Então, né, é um mix. É legal crescer, claro, né? Vem com margem mais baixa, você piora os outros indicadores da empresa, então dá um aspecto que a empresa piorou um pouco, né? Foi isso que a gente estava vendo nos últimos tri. Contudo, esse aqui já recuperou bem, né? Já quase bateu no que era antes. Eu acho que eu fiz uma marcação aqui sem querer. Já tá quase voltando aí o que era em 2021, e mesmo assim eles comentam que ainda tem trabalho para fazer. Né, em relação à margem bruta, recuperação, estratégias de eficiência, tanto na operação orgânica quanto na Renovige, que é a aquisição. Por outro lado, observamos ainda oportunidades de ganho de eficiência.
Então, né, isso dá um gostinho de que, né, vai melhorar um pouco. Então, esse é um ponto importante para anotar, daqui a pouco a gente vai anotar lá, né, a evolução dessa operação aqui, principalmente da Renovision, mas do resto da energia também. Então, isso pode ser um diferencial aí que vai dar resultados um pouco melhores, tá? Então, o segmento de energia hoje, estrategicamente, é o mais que tem que acompanhar mais de perto. Já que de segurança a gente vê lá que, né, é o feijão com arroz da empresa, onde ela ganha dinheiro, tá estabelecida e tal. Comunicação tá meio ali não recorrente e tal, e esse é o que, né, talvez seja a avenida de crescimento dela, mas precisa recuperar um pouquinho de rentabilidade, vamos ver no próximo tri, tá? Caixa tem muito o que falar, tem 900 milhões de caixa, e tem a dívida aqui já é bem menos, 600 milhões, ou seja, dá uns 300 milhões de caixa na mão, só alegria. Ela gera já uma quantidade legal de caixa, né? Nesse ponto ela é bem tranquila, o CAPEX é relativamente baixo perto daquela geração de caixa, então ela nem está precisando, né? Tirando aquisições, ela nem tem muita... O investimento dela é coberto pelo FCO, então aquele caixa dela lá tá de boa, né? Empresa ok, nesse sentido. E perspectivas, isso é interessante, né? Atividade de planejamento, horizonte para o futuro, oportunidade de crescimento. Eles emitiram aí uma debenturezinha, né? Então faz diferença. Fábrica em Santa Catarina, então eles estão evoluindo aí no 5G, blá blá blá, né? Uma central lá 5G, soluções de fibra, que é o que entra lá, né, naquela área de comunicações. A Renovige já passou a parte mais difícil, agora está começando a voltar, né, um trimestre mais próximo ao planejado. Então dá a entender que o quarto tri é que a gente vai ver o potencial mesmo, né, dessa aquisição. Iniciamos o novo trimestre, perspectiva de concluir um excelente ano, embora esse quarto trimestre apresente o mais desafiador. Então, né, ao mesmo tempo que tem coisa positiva para entrar, eles já estão dando um cenário que deve ser mais difícil o quarto tri que o anterior, e é isso, vamos ver, né? Copa do Mundo, eleições, sei lá, enfim. Adicionamos esforço à rotina de meta, blá blá blá. Ou seja, né? Aqui tem uns DRS. Vamos ver a apresentação que tinha umas coisinhas que eu acho que é mais legal. Vamos ver. Acho que é mais ou menos a mesma coisa, mas tinha alguma coisinha legal de ver. Esse é o crescimento que é o cenário que a gente vê ano contra ano, né? Crescimento forte, mas piorou bastante o ROIC por causa da aquisição, que dá para ver bem esses movimentos, né? Então, por exemplo, do EBITDA. Então a empresa deu um salto mesmo em 2020, não lembro quando foi exatamente o IPO dela. Só que de lá para cá, né, ficou meio fraca, né? Não parecia ser uma empresa legal. Você vê mesmo o acumulado dos 9 meses de 22, né? Não é nada demais, assim. Comparando os últimos tri, aí parece que agora ela tá pegando no tranco. Então esse terceiro tri parece que foi bem melhor mesmo. Até o segundo tá bem meia boca os resultados. Agora parece que tá melhorando um pouquinho mesmo. Recuperou um pouquinho de margem, ainda é uma margem baixa, mas ok. Né, isso aqui a gente já tinha visto, né, o quanto cresceu a parte de energia, mas segurança ainda é o feijão com arroz da empresa. Comunicação extraordináriozinho, né, tem que ver o futuro. E aqui eles precisam fazer o principal trabalho a ser feito aí, né, de recomposição de margem, de melhora operacional, enfim, que seja, né. É isso aqui que era bem legal que não tinha lá no release. Eles deram uma abertura, né, considerando a aquisição e o resto deles. Então você vê que mesmo o segmento tradicional de energia dos caras ainda não está rodando na margem que era o ano passado. Então precisa ser um trabalho feito aí, tanto na aquisição, né, da Renovige, que já melhorou, quanto no orgânico lá. Então tem que melhorar tudo aí, tá? Destaque de novo, né, para eles falando que a Renovige ainda está aquém do planejamento, então eles têm uma expectativa melhor e estão esperando recuperar em ambos os negócios as margens. Então esse é um ponto chave aqui para o futuro do Intelbras. Enfim, eles falando, destacando a melhoria dos estoques. Isso aí nunca foi uma preocupação, porque tudo bem, dá uma piorada, passa um período aí sem liberar caixa, mas depois volta, né? Voltou normal. Então olha só como é que foi aumentando os dias de estoque e agora já está começando a diminuir e voltou, né, abaixo do ano passado. Só alegria. Caixa não tem o que falar, Capex sussa. E é isso, vamos ver Intelbras daqui em diante, né? Então, valeu a pena dar uma olhadinha. Quem sabe Intelbras tenha salvação, né? Ainda não é aquela empresa espetacular, né?
nada de super destaque, né? A gente vai ver, ela vale 11 bi, tira um pouquinho de caixa, né? 11 bi, tá lucrando o quê? Um EBITDA quase 500, né? Não é nenhuma galinha morta. Então, assim, não tem problema você pagar aí 20 vezes, né, uma geração de caixa numa empresa, tranquilo. Tem empresa muito mais cara que a gente gosta. Só que tem empresa muito melhor, né? A gente não vê essa qualidade na Intelbras, assim, né, pra justificar né, um valor que para Brasil, assim, não é pouco, né? Tem outras empresas talvez mais interessantes, que já estão mais maduras, ou que já estão crescendo mais, ou que estão melhor encaminhadas, com números melhores, valendo menos, né? Ficou difícil encaixar a Intelbras de agora numa estratégia de investimento. Se ela continuar melhorando, crescendo ali, margem, eu acho que ela sempre vai ter essas margens meio apertadas aí, meio mirradinha. O que tá crescendo nela é o segmento de menor margem, então vai ser sempre apertado. Então o caminho dela seria crescer um volume maior, né? Enfim, veremos. Ainda para ser decidido ainda, né? To be decided ainda sobre a Intelbras. Mas a verdade é que se ela estava numa tendência assim, de resultados mais fraquinhos, aí você deu uma tendência melhorzinha, mas ainda não é grande coisa, tá? E aí vai vir a galera defensora aí dos IPOs, né? Defender a Intelbras e tal, porque o pessoal viu ela valorizar. Cadê o IPO dela aí? Foi aqui, né? 2021 o IPO. Então, tipo assim, se você pegar do IPO pra cá, ela subiu, né? De 20 para 35. E aí o cara, ele avalia o sucesso das empresas não pelos resultados, né, que a gente tava vendo lá, mas pela cotação. Então, o cara que comprou ela na IPO acha que foi, né, um bom negócio, né? Quando ela foi bem meia boca. Valorizou porque valorizou. O mercado não tem explicação. Então esse é um erro muito grave aí do pessoal. É medir o sucesso pela valorização da cotação e não pelos números, e não por aqui, né? Infelizmente vai aparecer muita gente perdida, falando, não, mas a empresa é isso. Aí o cara começa a criar uma história em volta disso. Ele tem que defender aquele investimento lá do IPO que subiu, aí ele começa a criar teus produtos e blá blá blá, XYZ, não sei o que lá. Ele conta a história para caber no número dele, não o contrário, né? Mas enfim, aí até que vem um resultado um pouco melhor, assim. Não dá pra chamar essa galera de lunático, né? Mas eu sei que o ponto não é esse, defender Intelbras ou Intelbras ser boa ou ruim. O ponto é que o pessoal tem motivos errados, né? Se baseia em motivos errados pra tomar as decisões. E mais cedo ou mais tarde você vai se ferrar. Toma um cafezinho antes da gente escrever aqui, antes dele ficar gelado. Então, Intelbras no terceiro trimestre de 2022. Foi a única empresa daquelas novatas que divulgou até agora, né? Por isso que, sem querer me justificar, por isso que eu não fiz vídeo na quinta, né? Nem na sexta teve a live no Canguru. Acho que eu não vou fazer vídeo de sexta no canal, mas quero fazer vídeo todo dia. Mas sexta tem a live aqui no Canguru, então não faz muito sentido gravar vídeo. Melhor preparar a live e fazer uma live bem feita. Então o plano pro canal é ter vídeo todo dia, menos terça e sexta, que terça é live do canal e sexta live no Canguru. Mas quarta foi feriado, aí quinta eu não fiz vídeo, não tinha nenhuma dessas, né? Deu uma miguezada. O vídeo da GoPro ontem foi legal, né? Foi um bom achado. Mas a partir dessa semana aí não vai faltar assunto para os vídeos, né? Então vamos lá, né? Momento atual da empresa, né? Eu até lembrei um termo melhor para colocar aqui, já esqueci o que era. Mas vamos ver, né? Crescimento pós... eu vou colocar assim, ó, principalmente no segmento de energia, tá? Energia. Recuperação das margens, né? Após a aquisição da Renovig, né, que é o segmento lá de energia solar distribuída. Que mais, né? Então ela continua crescendo, deu uma recuperada nas margens, todas as linhas de negócio parecem saudáveis. Geração de caixa sólida, com caixa líquido, sem dívidas, né, para não repetir caixa, sem dívidas, tá? E CAPEX
controlado, não é a palavra, né? CAPEX bem tranquilo, né? Razoável. Né? Sempre que a gente fala de geração de caixa, você tá falando de dívidas, tá falando de investimento, né? Com sem dívidas é bom. Sólida, sem dívidas e CAPEX razoável. Tá. Isso é um panorama aí da Intelbras, né? O que observar nos próximos, ou no próximo, né? Nos próximos. Aqui sim é mais importante, né? Então, primeiro, né? Evolução do negócio de energia. E aí eu vou colocar com e sem a Renovigi. Isso aqui é importante para eles, né? Estabelecer ali uma margem um pouquinho melhor, recuperar, porque é o segmento mais dinâmico. Então, se ele cresce, mas sem ter muita rentabilidade, não é legal para a empresa. Se ele cresce e mantém ali, mesmo com uma margem mais baixa, mas uma margem característica dessa operação, né, mais ali sólida, eu vou, opa, legal, ela abre uma avenida de crescimento daqui em diante, né? Vamos ver os resultados em geral do trimestre, já que ela falou que vai ser um trimestre difícil, né? Em geral do trimestre, com as adversidades antecipadas, né? Falando que vai ser difícil. Mas por aí, né? Porque o resto é consequência, né? Recomposição de margens. Se os de cima acontecerem, isso aqui vem como consequência das margens, né? Um eventual decisão sobre emprego de capital, né? Porque a empresa está gerando caixa, está com caixa líquido na mão, CAPEX é baixo, né? Boa pergunta de sempre, o que ela vai fazer com o dinheiro? Vai virar um distribuidor de dividendo? Vai investir mais em crescimento orgânico? Vai fazer aquisições, né? Em algum momento isso aí vai vir à tona, né? Uma decisão dessas, tá? É mais ou menos por aí. Se a gente determinar o que vai ser da Intelbras, vai vir mais daqui, né? Se tiver um resultado mais fraco, vai dar uma brochada, né? Se a energia também não tiver nada de evolução. Agora, se ela arruma a casa aqui, continua crescendo forte e os outros segmentos mesmo, né? Eles falando que vai ser um trimestre difícil, tem um resultado ok. Opa, já parece uma empresa mais resiliente, com um crescimentozinho que dá para contar. Coisas do tipo. Hoje é difícil você definir Intelbras, né? E aí, ela é uma empresa do quê? De crescimento? Até tem um sinal de crescimento ali. Ela é uma empresa de geração de valor? Ela pode até ser de geração de caixa, né? A geração de caixa é ok dela. Mas vamos ver ainda como é que ela vai empregar o capital, né? De valor para parâmetro de Brasil não é tanto ainda, né? Mas, enfim, ela pode crescer e se acomodar. Então é até difícil um pouquinho definir Intelbras. Mas a verdade é que ela deu uma leve melhoradinha, sim, do trimestre passado para cá, ok, tem que ser justo. Então ela continua sob julgamento, esperando mais resultados aí para ter uma decisão melhor sobre ela. Hoje, assim, tem opção melhor, né? Tem coisas mais interessantes. Seja negócios mais geradores de caixa, seja negócio com mais vantagens competitivas, seja negócios que estão crescendo mais, seja o que você se pegar aí no seu perfil, tem coisa melhor que Intelbras no mercado. Mas tem ali uma esperança dela se consolidar, né, se tornar uma empresa legal no futuro, mas ainda não tá, pessoal? Já falamos muito disso, não tomem decisões antecipadas. Espera acontecer. Você embarca no bonde. Ok, pessoal? Então esse foi o vídeo da Intelbras, a primeira das novatas essa semana aí. À medida que vai saindo os resultados, a gente vai vendo outros. Vamos intercalando com empresas legais do exterior. E live na terça vai ser bem legal e vida que segue. Beleza? Então um grande abraço aí pra todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!